tarde, senhoras e senhores. Hoje é 1º de setembro de 2025. Estamos a algumas horas do início do cumprimento de uma promessa. Uma promessa que eu, Eduardo Guimarães, através do Blog da Cidadania, fiz a todos aqueles que acompanharam o meu trabalho aqui. Eu estou aqui gravando para você com um começo de pneumonia. Eu não parei nem no sábado, nem no domingo. Eu estou doente, mas estou aqui trabalhando. Eu venho trabalhando há anos para que o momento que o Brasil vai viver amanhã ocorresse. E amanhã será um dia histórico. Pela primeira vez, o Brasil vai punir um golpe de Estado. Vai punir duramente um golpe de Estado e lidamos com um poder discricionário. O poder político do bolsonarismo se agigantou devido a uma parcela que não é majoritária, mas é extremamente engajada da população e não é pequena, é grande, é enorme e composta por gente ignorante, gente mal intencionada e gente ignorante e gente que é mal intencionada e ignorante. Tudo junto nesse cozidão fascista. Nós vimos transformar este país num país onde a democracia estava morrendo. Steven Levitsky escreveu, norte-americano, por conta da ascensão de Donald Trump ao poder, o livro Como as Democracias Morrem. Eu quero escrever o livro Como as Democracias Sobrevivem. E esse livro vai mostrar como o Brasil conseguiu dar uma aula para o mundo, como reconhece a portentosa The Economist, a revista britânica, que disse que o Brasil pode dar lições de democracia ao mundo. E é verdade. E esse processo teve um defensor que jamais se rendeu, um defensor que inclusive teve que se indispor até um pouco com seus pares de esquerda, como por exemplo, nessa oportunidade dessa live que eu vou reeditar agora para você, na qual eu entrevistei o professor da PUC São Paulo, Dr. Pedro Serrano, que foi meu advogado quando o Sérgio Moro veio para cima de mim, me defendeu, se tornou meu amigo, e aqui eu chamei o Dr. Pedro Serrano para explicar às pessoas que uma armadilha que a direita montou para desacreditar o Dr. Paulo Gonet e na qual a esquerda caiu, não passava disso, uma armadilha. Muitos canais de esquerda ficaram horrorizados porque o Gonet foi atraído para um almoço, chegou lá, estava cheio de bolsonarista e a mídia de esquerda começou toda a dizer que o Paulo Gonet era um traidor, todo mundo xingava o Paulo Gonet 300 vezes por dia, aqui no Blog da Cidadania mesmo, muita gente xingando, e eu disse tudo aquilo que diziam que não ia acontecer, e aconteceu. Muita gente dizia que tudo ia dar em nada, e eu dizia para todos, tenham paciência, vai chegar o momento. Diziam que a Polícia Federal não ia indiciar Bolsonaro e a quadrilha, ele indiciou. Diziam que Jair Bolsonaro não seria denunciado pela PGR e ele foi. Diziam que o STF não abriria a ação penal contra Bolsonaro e abriu. E diziam que se abrisse a ação penal contra Bolsonaro, não o condenariam e vão condenar. E dizem ainda que ele não vai para a cadeia, alguns poucos, mas ainda há quem diga, e ele irá em regime fechado. E isso é porque muitos acreditaram. O STF acreditou, a Polícia Federal acreditou, o Paulo Gonet acreditou e gente como eu acreditou. Então eu venho aqui entregar para você o que eu prometi. Vamos assistir, mas antes eu quero lhe pedir um favor. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o Blog da Cidadania vai transmitir o início do fim de Jair Bolsonaro. Eu ficaria felicíssimo se você puder acompanhar esse
julgamento, esse primeiro dia do julgamento, pelo menos, aqui no blog da Cidadania. Aqui eu faço uma transmissão singela. Eu transmito e faço comentários na tela do computador e ponho os comentários do público também na tela do computador. Só isso. O resto eu explico nas legendas que eu coloco o que está acontecendo. Quando eu vejo que o tema é jurídico, é em juridiquês, eu traduzo, coloco as observações do público e só. E você assiste sem interrupções e sem blá blá blá, porque opinião não enche barriga. O que enche barriga é esclarecimento e notícia. O sujeito falar, olha, o Bolsonaro é feio, bobo e burro, não interessa. Ah, o Bolsonaro vai ser condenado? Tudo bem, todo mundo sabe. Então, só o que interessa você vai ver escrito na tela, mas vai ter condição de prestar mais atenção no julgamento. Eu ficaria honrado se você vier assistir aqui no blog da Cidadania. Eu sei que muitos canais vão transmitir, mas como eu sempre disse, a diferença de muita gente, e há muito tempo que isso aconteceria, eu peço a você esse prêmio, por assim dizer. É tudo que eu peço. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de fevereiro de 2025. São 11 horas da manhã. E hoje o blog da Cidadania traz aqui para esta live o professor Pedro Serrano, da PUC de São Paulo, jurista renomado, um amigo, meu advogado contra o Sérgio Moro, na verdade, para me defender do Sérgio Moro em 2017. E, na verdade, o professor Pedro, ele tem, eu tenho por ele um grande apreço e eu fiquei muito motivado a trazê-lo para cá para comentar um episódio que foi objeto de matéria no Primeiras Notícias de hoje. Qual é essa matéria? Uma matéria referente a uma denúncia, por assim dizer, de alguém que inclusive se diz do Ministério Público, é alguém com quem eu tenho algum contato, e que me passou informações que levam a crer que o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, ao participar de um almoço no escritório do advogado, ex-senador e ex-membro do Ministério Público, Demóstenes Torres, que foi o segundo senador cassado, né, até hoje. Ele hoje advoga, é advogado, inclusive, do almirante Almir Garnier, que foi o único comandante das Forças Armadas que aceitou a proposta de Bolsonaro para dar um golpe de Estado no país. E o professor Paulo Gonet, que também é o Procurador-Geral da República, recebeu um convite do Demóstenes Torres, que tem feito há anos já a ponte entre o Gonet e Ibsen Noronha, um jurista renomado no Brasil, que hoje é professor da Universidade de Coimbra, em Portugal. E, a convite do amigo, ele foi ao almoço e, segundo o relato que eu recebi dessa fonte, quando ele chega lá, encontra o Ricardo Salles, o Ricardo Passa Boiada Salles, encontra um monte de gente ali, na verdade, ele teria almoçado, e é um sujeito muito cortês, muito discreto, e pediu licença, saiu à francesa, mas ele não esperava o que aconteceu, por isso que na matéria da Folha de São Paulo, o jornal que noticiou esse fato ontem e que hoje publica uma matéria
vendendo a tese de que o STF não pode proibir a redução da inelegibilidade de Bolsonaro, né, um jornal que tem agido de forma muito dúbia. Bom, o professor Pedro Serrano fez algumas considerações iniciais e eu gostaria de falar com ele sobre isso, porque realmente ele também foi pego de surpresa, como todos nós, por essa notícia, e vamos explorar mais aquilo que ele pensa de tudo isso. Eu também coloquei esses fatos para ele, então eu trago aqui o professor Pedro Serrano para falar conosco. Bom dia, Pedro. Muito bom dia, Eduardo. Um prazer imenso, uma honra estar com você aqui, viu? Pedro, eu gostaria que você relatasse como foi que você tomou contato com esse caso, as suas considerações iniciais, e eu fiz algumas ponderações para você, que eu repito agora publicamente, e essas ponderações são no sentido de que eu achei um tanto quanto exagerada a reação das pessoas, porque o professor Gonê, segundo a fonte me informou, eu não tirei da minha cabeça, mas também eu tinha já pensado nessa linha. A fonte que me informou diz o seguinte: ele recebeu o convite, não é a primeira vez. Ano passado teve um evento promovido pelo mesmo Demóstenes Torres com o Ibsen Noronha, que é esse amigo que o Gonê tem relação com ele, nas visitas a Portugal ele sempre se encontra, e inclusive nesse evento do ano passado estava o filho do Gonê, estava o Gilmar Mendes, e eu ponderei com você que há casos muito semelhantes, como por exemplo, para ficar num caso recente, o Alexandre de Moraes saiu uma matéria há algum tempo dizendo que ele foi visto aos sorrisos com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tinha sido denunciado por ter ido ao Palácio do Planalto quando o Bolsonaro fez aquela reunião em que foi tratado o golpe com os chefes militares. E o Alexandre de Moraes tirou o Tarcísio do inquérito do golpe. Seria outra coisa que poderia ser explorada. Quer dizer, há muita coisa, nós ponderamos, eu e o Pedro, que não é o ideal no judiciário, no sistema de justiça brasileiro, no Ministério Público. Então, eu gostaria que o Pedro falasse sobre isso. Pedro. Bem, são duas questões que eu acho que... Eu fui pego de surpresa com o fato, né? Eu estava no meio de uma live, né? E reagi, acho que de uma forma que não foi inadequada, mas depois, obviamente, a gente fica sabendo de mais coisas, né? Inclusive, eu tive a impressão, no primeiro momento, que estaria junto no almoço um investigado, o próprio Almirante Garnier, e na realidade ele não estava, pelo que eu vi depois. Eu não tinha lido a notícia antes da live, eu soube no ar, né? Vamos dizer assim, né? Mas, digamos assim, existe uma péssima cultura, e eu diria, eu vou ser muito franco aqui, em especial em Brasília, é algo que São Paulo piorou nesse aspecto nos últimos anos, mas pelo menos havia uma tradição em São Paulo de haver uma certa distância respeitosa entre advogados e juízes e promotores e sem intimidades indevidas, porque os advogados representam muitas vezes interesses privados, né? Então é adequado ter uma certa distância, né? Desde que, obviamente, essa distância não prejudique o direito de defesa, né? Porque também não tem sentido, de um lado, muita intimidade, eu diria assim, mas também não tem sentido um desembargador ou um promotor se negar a receber um advogado no seu local de trabalho, seu local público, para que ele exerça o exercício do direito de defesa. É dever do juiz e dos membros do Ministério Público receberem os advogados para que eles possam trazer seus argumentos, etc. Senão não há direito de defesa, não há respeito à Constituição, e a autoridade age de forma autoritária e não com autoridade democrática. Mas, de qualquer forma, uma certa distância no plano pessoal é sempre adequado. Quando não há essa distância, porque somos amigos, estamos na mesma profissão,
O adequado é o juiz, ou o desembargador, ou o ministro se declarar impedido, a meu ver. O Supremo não entende assim, ele entende que, como são exercentes de profissão, sendo o advogado amigo do ministro, não há necessidade de se declarar impedido. Eu respeito essa adesão do Supremo, acho que precisaria ser um pouquinho mais rigoroso. O sujeito faz a opção por ser ministro de STF, ou desembargador, ou juiz, tem que suspender um pouco, vamos dizer, certas formas de proceder comuns na sociabilidade. Ele não é uma pessoa comum, né? Ele exerce uma função que exige dele quase que um sacerdócio, né? Então eu acho, Brasília sempre me preocupou nesse aspecto, né? Não se pode transformar o procurador-geral atual num bode expiatório de uma cultura local, uma cultura indevida e inadequada. Porque propicia, por exemplo, é inadequado um procurador-geral comparecer ao almoço no escritório privado de advocacia. Esse tipo de conduta não é adequada, né? Mostra uma intimidade com o advogado que pode levar pessoas a crerem que ele tem um privilégio no atendimento aos clientes dele em relação aos outros advogados, pode levar ele a captar clientes, isso é comum. Clientes procuram, às vezes, advogados mais influentes, né? Comum isso no Brasil, e a hipocrisia falar que não. E quando um ministro, ou um procurador-geral, ou um desembargador comparece publicamente a um escritório privado da advocacia, está estimulando esse tipo de ideia, de que aquele advogado é um privilegiado porque não precisa ficar esperando ser atendido pelo procurador-geral na sala dele. O procurador-geral vem almoçar no escritório dele. É absolutamente inadequado isso, mas não se pode transformar o Procurador-Geral da República num bode expiatório desse tipo de cultura local que tem que mudar. Não é por isso que eu estou passando pano na cultura local. Essa cultura tem que mudar. Há uma promiscuidade em Brasília. Uma promiscuidade generalizada. Generalizada, que não é adequada. Mas se a gente for ver o contato com o público, eu estava ponderando com você, o que acontece? A reação de 99% das pessoas diante de um caso como esse falar o seguinte, acabou, não precisa mais nada, o procurador está condenado, tem que tirar o procurador não, imagine, do caso, tem que tirar o Alexandre de Moraes porque ele encontrou o Tarcísio, tem não sei o quê, ninguém quer saber de nada. E, na verdade, é o que a gente comentou aqui na live anterior, que as pessoas queriam que jogasse o Bolsonaro na prisão. Jogasse primeiro o Bolsonaro vamos ser objetivo. Eu falei que é um comportamento inadequado. Não quer dizer que seja nem ilícito no plano jurídico, penal, legal, nem antiético. Não quer dizer isso, né? Não é o único, né? É algo que é comum, uma cultura. Não deveria ser comum, não deveria ser algo que o sistema de justiça abrigue esse tipo de coisa. Por exemplo, ministros do STF foram convidados para ir para um evento da LIDE, lá do Dória, na Europa, em Londres, agora em Zurique, e não fica claro quem pagou, quem não pagou, que é muito mais grave. Se a gente for levar a coisa a esse ponto, então tem que pegar o Alexandre de Moraes, que tem sido um herói, tem arriscado a própria vida, na minha opinião, não gosto de chamar ninguém de herói, mas o que o Alexandre de Moraes faz, ninguém sabe o que acontece se tiver um golpe no Brasil, por exemplo. A primeira cabeça a ser cortada é a dele. Agora, há pouco tempo, ele esteve lá num evento com o Tarcísio de Freitas, que, inclusive, ele ia julgar, não é? Por conta da ida do Tarcísio ao Palácio do Planalto, ele encontrou o Tarcísio, ficaram conversando, aos sorrisos, fotos para a mídia, e ontem saiu a notícia que o Moraes tirou o Tarcísio do processo. Diz que não, ele foi lá no Palácio Planalto, mas não vai ser arrolado, não tem nada. O caso do Tarcísio é um pouco diferente, né? Porque o Tarcísio ele exerce um cargo de governador de estado. Sim. Então, existe uma função institucional que às vezes leva a uma certa proximidade social. Agora é óbvio que se houver alguma amizade pessoal do ministro com ele, se for uma amizade íntima, o ministro tem o dever de se declarar impedido. Eles trabalharam juntos no governo de São Paulo. O Alexandre de Moraes, ele foi secretário de segurança do Alckmin, né? Não, eu entendo, mas é que isso,
Vamos com calma, senão nós confundimos as coisas também. O fato de ter trabalhado em função política de primeiro escalão, de ter sido secretário do mesmo governo, não quer dizer nada em termos de amizade pessoal. Eu fui secretário no município de São Bernardo quando era jovem, tinha secretário ali que eu nem conheci direito, não tinha nenhuma relação. Não teria nenhum impedimento de julgá-lo se fosse ser juiz, entendeu? Então eu acho que tem que se ver caso a caso, mas o que eu me incomoda em Brasília, como você falou. Por exemplo, eu estou advogando para o Breno Altman, só para dar um exemplo, que é um jornalista que está tendo um debate judicial sendo acusado de antissemitismo porque fez críticas ao governo de Israel e ao sionismo. A tentativa das entidades que estão processando ele, de defesa do governo de Israel, é de tratar antissionismo como se fosse antissemitismo, a mesma coisa, sinônimos, né? E a gente está debatendo, tentando demonstrar que não é isso, que é livre opinião, etc. Agora, uma das entidades, a principal entidade que promove essas medidas, pagou viagem para ministro do STF, para desembargadores, para visitarem Israel. Aqui entre nós, que ministro, que desembargador, juiz, judiciário tem a ver com o problema entre Israel e Palestina, que é uma questão de direito internacional, de relações internacionais, né? Então, nem nada, quer dizer, então, tudo bem ele ter ido, tudo bem, mas aí eu vou aguardar a decisão do Supremo, o julgamento do Supremo, espero que esse ministro, por exemplo, se julgue impedido, porque recebeu uma viagem de uma das partes do processo, que obviamente, ninguém aqui é ingênuo, essa entidade não pagou viagem para juiz porque está interessada em promover qualquer questão, ela está interessada em ter proximidade com esses juízes. Vamos ser objetivo aqui. Existem eventos, às vezes, acadêmicos no exterior, que precisam ser mais criteriados pelos juízes que vão, quando eles pagam, não, mas quando eles têm a passagem, o hotel pago, em especial por patrocinadores, empresas, tem que se ter muita cautela com relação a qual evento está se tratando. O que eu tenho visto, e eu sou da área acadêmica, sou professor há quase 40 anos, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, frequento a atividade acadêmica no Brasil e no exterior, o que eu tenho achado estranho são eventos acadêmicos que tratam de direito brasileiro, que poderiam facilmente ser realizadas no Brasil, que a presença de professor internacional é mínima, é muito mais fácil você fazer o evento no Brasil, eventualmente convidar 1, 2 professores lá de fora, do que levar uma renca daqui para lá. Fica esquisito, isso não é normal. O que me preocupa, Pedro, desculpa interromper. Desculpa, só para terminar, Eduardo, só para terminar. Senão eu não consigo dizer aqui minha experiência também, né? Fica uma coisa de ficar passando pano, também não é bom. Essa atividade acadêmica eu frequento há décadas, são em geral situações de muita humildade, eventos acadêmicos são cada vez, inclusive pela falta de verbas, cada vez mais simples, não há nenhum tipo de regalia. Quando você recebe hotel, eu, por exemplo, como eu já sou advogado, tenho um pouco mais de renda, eu em geral, recuso os hotéis dados por universidades, são muito empobrecidos, eu estou velho, já preciso de um pouco mais de conforto, eu prefiro eu mesmo pagar um hotel um pouco melhor, mas porque é tudo muito simples, não tem nada de sofisticação, quando há almoço a gente mesmo paga, é em restaurante muito simples, ou os lanchonetes, quer dizer, então, quando você vê esses eventos acadêmicos tratando de temas cuja relevância acadêmica de se tratar no exterior é muito questionável. E onde tem coisas falsas, grandes almoços, empresários poderosos, que banco está tão interessado em saber sobre teoria do direito? Então é evidente que a intenção ali não é propriamente desenvolver um debate teórico do direito, é sim poder fazer lobby junto ao judiciário. Isso não deve, o judiciário deve se conter. Eu vou tomar a liberdade, Eduardo, de ler um trecho que a Hannah Arendt escreveu, que eu acho valiosíssimo para quem quer compreender essa questão. Hannah Arendt escreveu no Eichmann em Jerusalém: a justiça não admite coisas desse tipo. Ela exige isolamento. Admite mais a tristeza do que a raiva. E pede a mais cautelosa abstinência diante de todos os prazeres e do estar sob a luz dos refletores. Quem resolve exercer uma função no sistema de justiça, uma função pública, faz uma opção devida. Se não tem consciência disso, saia do cargo. Ninguém é obrigado a ocupar cargo público. Então, contenção é um dever
do membro do Judiciário e do membro do Ministério Público. Eles são bem remunerados, têm uma série de vantagens constitucionais para ter essa contenção, né? Então, eu queria, em nenhum momento que eu vou falar, eu queria que passasse como, que fosse assim, entendido como uma passação de pano. Mas, por outro lado, não dá para transformar o procurador-geral num bode expiatório de uma cultura que vem de décadas. Eu estou há 40 anos indo para Brasília, há 40 anos que as coisas são assim lá, pelo que eu vejo. Pelo menos esses 40 anos que eu vou lá advogar, eu vejo isso, né? Então, nós não estamos tratando nem de nada novo, nem de algo que diga respeito. E ele pode ter sido... o procurador-geral Gonê tem uma fama em Brasília de ser contido, de ser discreto, de não ser dado a esse tipo de evento. Então, ele pode ter sido envolvido, como você falou, em algo... Uma trambicagem, ele pode. Eu quero só te fazer uma pergunta. Agora, eu acho que ele deveria, e aí eu quero falar publicamente, para falar claramente, eu acho que ele deveria se conter mais, ter mais cautela nesse momento. Com essa denúncia aqui do golpe, ele está muito sob foco, e é inadequado nesse momento ele frequentar almoços em escritórios privados de advocacia. Ele deve ter essa cautela. É amigo dele, a pessoa? Ótimo. Se é amigo de verdade, vai saber esperar ele sair da Procuradoria-Geral daqui a 1 ano e meio, ou daqui a 3 anos, e vai voltar à amizade, à fluência, sem problema nenhum, né? Nesse momento em que ele está sob foco, ele deveria evitar almoçar. Eu quero falar isso com transparência aqui. Evitar almoçar em escritório da advocacia. Mas isso não significa que ele deva virar um bode expiatório. Ele, em princípio, não cometeu nada ilícito, a não ser que se revele alguma conversa indevida nesse almoço, que eu não acredito que vai ocorrer. Então, e o que está se fazendo é querer, vamos dizer, fazer uma crítica mais intensa do que se deve a ele. Nesse momento, o que é importante é ele estudar esse caso, como deve estar fazendo, ele e a equipe dele. O Ministério Público tem parte dos melhores quadros jurídicos do país, os mais qualificados. Eles devem estar estudando o caso do golpe, devem estar preparando denúncia onde tem que ser preparado denúncia, e não preparando denúncia onde não tem que ser preparado, em relação aos réus. O que nós temos que aguardar é, no tempo ótimo, que não é nem um tempo rápido, nem um tempo muito delongado, a oferta das denúncias de forma correta tecnicamente. Nós da comunidade jurídica temos que fiscalizar, é o nosso papel. A gente não pode, por conta das vezes ser advogado na justiça, deixar de fazer uma crítica pública quando ela tem que ser crítica por conta de interesses privados. É também um papel público que a Academia do Direito tem em qualquer democracia do mundo, porque o judiciário decide com definitividade no sistema. Você não tem para quem recorrer depois de uma decisão do judiciário. A única forma de evitar erros futuros e evitar erros na jurisdição é fazendo a crítica por parte da academia. Desculpe isso que eu estou fazendo aqui, inclusive de público, a crítica pública a decisões e a posturas. Então, a denúncia, as eventuais denúncias ou as decisões que o procurador-geral proferir nesse caso do golpe precisam ser, vamos dizer, criteriadas pela comunidade acadêmico-jurídica, que publicamente precisa vir. Essa história também de acadêmico do direito quiser fazer carreirinha na universidade sem aparecer, é um desserviço que ele presta. O acadêmico do direito é diferente do acadêmico de outras áreas. Nós temos uma função democrática, pública, de fazer a crítica às decisões judiciais e às decisões das autoridades públicas. Não tem mais ninguém qualificado para fazer, é um dever nosso fazer isso. Resolveu ser professor de direito? Saiba que não é só para pôr plaquinha no escritório, para poder aparecer aqui ou ali. Tem o dever de fazer a crítica pública. Então, eu acho que é isso que tem que acontecer. Tem que se exigir que essas decisões do procurador-geral sejam adequadas tecnicamente, sejam corretas tecnicamente. Nós temos que avaliar e fazer a crítica. Eu li o relatório do caso do golpe, é o melhor relatório que eu já vi feito por polícia nesse tipo de assunto, está muito bem feito. Para mim tem provas claras da existência de uma organização criminosa que cometeu o crime de golpe de Estado. Eu vou ver com muita estranheza qualquer conduta do Ministério Público Federal que não seja oferta de uma denúncia grave, intensa, contra a maioria dos réus que estão ali, né? Porque a materialidade do delito está mais do que demonstrada naquele relatório. Agora, eu aguardo que seja bem feita, portanto eu acho que a gente não deve agir com ansiedade. Nós progressistas, a gente tem muita ansiedade. Eu me lembro de um ano atrás, 1 ano e meio, que as pessoas vinham nas lives e faziam crítica, não estão condenando quem liderou o golpe, só estão tratando de quem executou. Falo, calma, estão investigando. Investigação não é simples. Qualquer organização criminosa como você investiga, é mais difícil alcançar quem está em cima. Pois hoje nós temos
pela primeira vez na história do Brasil, indiciados generais, oficiais superiores, ex-presidente da República, ex-ministros. Quer dizer, nós temos aí nunca houve isso na história do Brasil, né? Então, demorou 1 ano e meio, é o tempo ótimo. Investigar foi rápido, a investigação foi rápida, é uma investigação difícil de fazer. E ela está extremamente bem feita. Ela não traz provas só testemunhais, não, ela traz provas científicas, de geolocalização, de provas precisas, provas técnicas. Prova de tudo quanto é jeito. Né? É uma investigação democrática que usou da ciência para fazer a prova do golpe e da existência de uma organização criminosa no meio desse bolsonarismo aí, que atingiu, inclusive, as Forças Armadas e a cúpula das Forças Armadas. Mas então, não é possível que o Gonê fosse fazer uma conspiração na frente da imprensa, com câmera... Não, imagine, também acho que não. Mas eu acho que tem que ser deixado para trás. Eu acho que tem que ser vídeo... que as pessoas estão pensando. Eu acho que tem que haver o teor dos comentários aqui, você vai notar que as pessoas estão dizendo isso, chamando o cara de prevaricador, falando que já era, que não vai acontecer nada. Então, eu acho... Assim, a gente, quando dá uma notícia dessa, tem que ter um contexto, tinha que ouvir o homem, olha, o senhor está aqui, tal, porque eu acho esse tipo de coisa contraproducente no momento em que as autoridades judiciárias, o sistema de justiça brasileiro, precisa de apoio para poder levar adiante um caso, porque politicamente é muito difícil. O Bolsonaro, a extrema-direita tem quase o Congresso quase na mão deles. O poder tem o empresariado, tem a banca. O que você acha disso? Eu acho que se seguir, se o Ministério Público cumprir o seu papel e denunciar quem deve ali ser denunciado com rigor, deve ser aplaudido. Se não fizer isso, tem que ser incisivamente criticado, tem que ser combatido e tem que ser apontado, inclusive, eventual crime, não oferecer denúncia, porque é dever, naquele caso, oferecer denúncia. É isso que me preocupa. Esse negócio de almoço, francamente, eu acho que só deve servir de um alerta, que nesse momento seria bom para a democracia, para a Constituição, para as nossas instituições. A gente precisa tomar cuidado, a gente que é comunicador, quando vai falar para a opinião pública, tem que tomar cuidado, porque as pessoas não conhecem o sistema de... Por exemplo, você está falando aqui, você já me deu uma entrevista há uns meses atrás, dizendo o seguinte, que o processo estava correto, estava sendo bem feito, o tempo estava normal, era rápido, você falou isso. É normal mesmo. Então, mas todo mundo acha que, não prendeu o Bolsonaro ainda, vai prender só em 2026, que eu digo, a gente falou que o processo do Bolsonaro está muito mais rápido que o do Lula, que já foi absurdamente rápido. Porque o Lula começou a zoom contra ele. Quando ele saiu em 2011, ele foi preso em 2018. Né? Eu acho que há uma... Não havia prova, claro, eu sei disso, né? Mas... a internet tem esse problema, né, Eduardo? Ela primeiro cria especialistas, né? Gente que nunca viu um processo na vida fala, tem que denunciar logo. Não tem noção. E também não acredita nos outros, né? Quer dizer, mas a mídia é culpada por isso. Nós, comunicadores, temos a responsabilidade de explicar para a sociedade que um processo legal não funciona assim. Para tirar a liberdade de um ser humano, é preciso, o próprio presidente Lula defendeu ontem, que ele tenha o direito de defesa que eu não tive. E é verdade. Né? Nós temos que dar para esse homem todo o direito de defesa para que a condenação dele seja inatacável. Você concorda comigo? Concordo. Há um conceito na teoria do direito, os americanos têm muito isso, não só os americanos, os ingleses também, o direito anglo-saxão, teoria política e a teoria do direito constitucional tem um conceito que chama backlash. A todo tipo de decisão dessa natureza tem uma reação. Então, é importante que uma eventual condenação de qualquer daqueles indiciados seja feita num processo muito transparente, com amplo direito de defesa, com provas contundentes. É importante isso, porque para aguentar a reação que vai vir depois, que vai vir reação, não tenham dúvida. Né? E é muito ruim, eles sempre vão alegar que o processo é nulo, que houve abuso, e sempre vão alegar isso, mas se eles falarem isso com verdade, se isso for realmente verdade, isso pode levar a uma reversão de eventuais decisões, como houve no caso do Lula, que havia
uma fraude cometida contra o ex-presidente. Então, eu acho que, assim, nós temos que seguir, até por essa razão estratégica que eu estou falando, tem que seguir os direitos, mas tem uma razão maior. O direito, ele deve agir numa sociedade democrática não por razões de disputa de poder. As ações jurídicas do sistema de justiça têm que se dar por razões de justiça, e não por razões de disputa de poder. E razões de justiça é observar os direitos humanos, é observar, acabou-se o tempo em que justiça era um conceito subjetivo de cada um. Hoje em dia não, nós temos constituições rígidas. A nossa Constituição determina o que é o justo. O justo, por exemplo, nesse caso, é observar todos os direitos do investigado, né? Só prender por uma decisão final que transite em julgado, né? Prisões temporárias ou preventivas só em situações muito excepcionais, muito raras que a lei determina. Quer dizer, o direito de defesa tem que ser amplo, né? Vai demorar muito tempo? Não vai, porque esse é um julgamento em instância única. Quem deve julgar esse caso é o Supremo Tribunal Federal, é a instância correta para julgar, é o juiz natural do caso, né? E, portanto, é uma instância única, não é aqueles casos que vai demorar 10 anos. Né? Então as pessoas elas não sabem com que estão lidando, né? E fica se criando um clima que já vem do passado. Eu me lembro, há um ano e pouco atrás, eu vinha assim falar nas lives e tomava um pau, né? Inclusive de jornalistas, gente, mas os caras, eles não estão denunciando os chefes, não está aparecendo o chefe. Eu falo, calma, tem que investigar. E investigação boa é feita em sigilo. Se você publiciza elementos da investigação, você ajuda o investigado, você compromete a eficiência da investigação. E não deu outra. Veja o relatório da PF, o melhor relatório sobre esse tipo de crime que eu já vi, inclusive no exterior. Compare nós com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a mão na cabeça do Trump, o Trump voltou a ser presidente da República. E não vai sofrer consequência nenhuma por ter estimulado a invasão do Capitólio. Quer dizer, então, vejam a diferença, né? Quer dizer, agora as coisas têm que ter seu tempo. Demorou 1 ano e meio, a PF soltou um relatório trazendo pela primeira vez na história da República o indiciamento de generais, de coronéis, de tenentes-coronéis, de ex-ministros de Estado, de ex-presidente da República, de pessoas aqui da internet que usaram da internet para querer auxiliar na criação do clima do golpe, de uma série de pessoas que participaram dessa organização criminosa. Ainda estão investigando outras, né? Então é assim mesmo, a investigação tem que ser sigilosa, tem que ser feita no seu tempo, e quando trazer provas, tem que ser que nem esse relatório da PF. É a ciência demonstrando que houve uma organização criminosa que deu golpe no Brasil. É a técnica. Não tem como essa gente dizer que não houve uma tentativa de golpe no Brasil, é só ler o relatório. Quem está afirmando que não teve tentativa está só com discurso vazio, né? A gente levou até o New York Times a reconhecer isso. O New York Times fez uma matéria falando que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil por uma organização criminosa. O relatório da PF não deixa dúvidas. Quer dizer, então é isso. Quer dizer, a opinião pública internacional hoje sabe que no Brasil houve uma tentativa de golpe por uma organização criminosa. E isso foi feito por a investigação da PF científica, democrática, que não distratou ninguém, que não agiu com espetáculo como fazia a Lava Jato, agiu de forma discreta, eficiente, que é como deve agir uma polícia democrática. Por isso que agora, vamos dizer, o pepino está na mão do Procurador-Geral da República. Ele não pode fugir, ele tem que levar essas provas em conta e denunciar quem precisa ser denunciado ali, e fazer isso bem feito. Isso que é importante. Negócio de almoço, isso acho que só deve servir como um alerta para ele, que nesse momento ele não deve aceitar convites de advogado para almoçar em escritórios privados, só isso, com uma medida de cautela, né? Você vê, esse comentário aí é muito bom, a direita está deitando e rolando com essa foto. Na verdade, quem começou a promover isso aí foi a direita. Você veja que o nível de radicalismo... Tem uma senhora aqui que está, desde o começo da live, me acusando de ser pago pelo Bonet para falar o que eu estou falando, tá? Então a coisa não é brincadeira. O Bonet não ganha dinheiro para poder pagar. O salário do Bonet é bom, mas não é o suficiente para pagar o Eduardo. Posso garantir. Então, o que acontece? A gente tem hoje um nível de radicalismo no país que a nossa responsabilidade... Porque não adianta a gente ficar esgrimindo a nossa superioridade moral, Pedro, na internet, não é, sobre os fascistas, porque não é isso que vai mudar o jogo. O que a gente tem que ter é uma conduta melhor, que condiga com a suposta superioridade moral que a gente tem. Mas quando você pega as torcidas de cada lado, você vê uma situação complicada. As pessoas falam primeiro e vão pensar depois.
E eu falo para você, eu não tenho medo de remar contra a maré. E tem um tipo de jornalista que rema a favor da maré. Está todo mundo dizendo, olha, vamos para aquele lado, a maré está indo para lá, o cara vai lá e rema junto. Eu não. Se eu achar, por exemplo, eu fiz isso em 2013. Quando eu vi aquilo ali, eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, isso vai terminar em golpe. Vai despencar a popularidade da Dilma, o Temer vai puxar o tapete dela e vão inventar alguma coisa para fazer o impeachment. Eu escrevi isso em junho de 2013. Porque estava claro como água para mim o que ia acontecer. Quase fui linchado. Quase fui linchado pela esquerda. Tá? Estamos mudando o Brasil, não sei o quê. Então, desde há muito tempo, eu aprendi que a gente não deve, sabe, ficar seguindo a boiada, porque gado não é quem é de direita. Gado é quem se deixa conduzir. Né? Quem ouve o galo cantar em algum lugar e sai cacarejando por aí. Agora, nesse caso do Gonê, de todos os juízes, de todos os procuradores gerais, eu digo, saiu uma notícia no Jornal Globo essa semana de que das 256 denúncias que o PGR fez desde que assumiu, 232 foram contra bolsonaristas. Com que cara ele vai pedir propina num almoço diante das câmeras da imprensa? Mas é essa a versão que está por aí. É isso. Vamos ter equilíbrio, né? O procurador-geral Gonê, ele é conhecido no meio jurídico pela sua honestidade, é um jeito honesto, e pela sua contenção e discrição. Ele é conhecido por isso, né? Agora, ele cometeu um erro aí, cometeu. Não devia ter ido no escritório privado. Ninguém deve, nenhuma autoridade do judiciário. Por exemplo, não deve ir no meu escritório. Eu tenho escritório em Brasília, tenho escritório em São Paulo. Se eu oferecer um almoço para o ministro lá, ele não deve ir. Desculpe, não deve ir, né? Eu recebo, claro, se ele quiser ir, porque tem que receber. Não vou cometer nada de errado. Mas, de qualquer forma, não deve ir, deve ter contenção, né? Quer dizer, então eu acho que essa contenção é um dever de todos eles, né? E nesse caso, eu acho que nesse momento especial, que está todo o país com o olho na Procuradoria-Geral da República, e no meio desse momento dividido da sociedade como nós estamos, é mais contenção exigido. Então, eu acho que ele deveria se abster de ir em escritório de advocacia. É óbvio que esse advogado em especial foi ex-senador da República, foi ex-membro do Ministério Público, mas é advogado. Né? Dá uma impressão para as pessoas que ele tem uma importância maior que os outros advogados, o que não é bom sempre não é bom isso. Né? E nesse caso em especial, ele advoga para uma das principais pessoas envolvidas no golpe de Estado, era o comandante da Marinha que apoiou o golpe. Né? Então, mais uma razão para não ter muita, vamos dizer, intimidade com esse amigo nesse período, porque esse amigo mesmo vai voltar a ser amigo quando o Gonê saiu da PGR. Né? Não tem problema nenhum. Nesse período que ele está na PGR, que está rolando esse processo do golpe, é mais adequado o procurador-geral manter distância. Mas isso é uma questão de adequação. Né? Para, vamos dizer, haver uma imagem ética que é importante para a PGR. É uma questão de adequação e uma questão de cautela para o futuro. Não se deve exagerar nessas situações também, né? Porque senão fica um moralismo. Né? Há uma cultura em Brasília inadequada, temos que mudar essa cultura. O Brasil hoje é um país moralista. Nós somos moralistas nos costumes, nós somos moralistas no discurso. Então, a hipocrisia chega a um ponto no nosso país hoje que você, se agarrar o ar, você pega um punhado de hipocrisia na mão. E na verdade, nós estamos numa luta para evitar que o neonazismo volte a governar o Brasil, Pedro. É disso que nós estamos falando. Ou eu estou exagerando? Mas é mais ou menos isso mesmo, porque não digo neonazismo no sentido das ditaduras e nazismo do século XX, mas há uma nova forma autoritária e que agora tomou conta dos Estados Unidos da América, que é o estado mais poderoso do mundo, 25% do PIB mundial e o maior exército, a maior força estatal do mundo, é o maior estado do mundo. Né? E agora, e é muito grave tudo que está vendo lá. Né? Felizmente, o Brasil está melhor. Está com um monte de problema, não estou aqui querendo diminuir, a gente trata todo dia dos problemas que o país está. Mas felizmente
Os dois sistemas de justiça, o deles e o nosso, como é que se avalia? Um virou presidente da República, o outro vai para a cadeia, segundo o New York Times. Eu acho que eles têm uma tradição, eu espero, para mim poder falar que os Estados Unidos deixou de vez ser uma democracia e uma república, eu estou aguardando as decisões do judiciário nesse caso das ordens executivas, porque essas ordens executivas do Trump são a maior agressão à Constituição americana, à democracia e aos valores de civilidade da história da República Norte-Americana. O pessoal fala o macartismo. O macartismo foi uma comissão do Congresso que perseguiu um número limitado de pessoas. O Trump são decisões normativas do Poder Executivo, entre aspas, decretos do Poder Executivo, ordens executivas, que atingem milhares de pessoas, e países, e relações internacionais, atinge a ciência. Para você ter uma ideia, uma ordem executiva determinando censura prévia aos trabalhos científicos produzidos por cientistas que são servidores públicos ou financiados pelo Estado. Mais de 90% da ciência produzida, tudo vai estar sujeito à censura prévia. As produções artísticas, para receber dinheiro do Estado, tem que ser adotando a estética clássica. É uma censura à arte, censura à ciência, perseguição a estrangeiros, perseguição a americanos que são contraditórios, que são críticos ao governo. E está vendo em Israel, o Trump propôs, espero que fique só na fala, não seja executado, mas propôs desocupar Gaza, cometer um crime lesa humanidade, deslocar a população de Gaza. Gente, tudo isso nós estamos num momento em que nós temos que resistir. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos um líder como o Lula. Eu quero falar claramente isso. Assim. Tenho 1000 críticas ao Lula, ao governo dele, mas nada se compara. Ainda bem que nós temos ele nesse momento histórico, ele com o jeito dele aí, com todos esses problemas com o Congresso, ele está conseguindo levar esse negócio e resistir ao avanço fascista aqui no Brasil. E o sistema de justiça, nesse aspecto, tem feito um bom trabalho, tem claudicado em outros, que eu tenho feito críticas na área trabalhista, na área social, mas nesse aspecto, o sistema de justiça tem funcionado bem, nós temos que dar um voto de confiança, né? Eu acho que isso é muito importante, porque senão nós não vamos conseguir vencer esse momento, nós temos que resistir, né? Agora, é óbvio que não contribui, eu não quero também deixar de registrar o erro, não contribui para essa resistência em favor da Constituição e da democracia, não contribui um procurador-geral da República almoçar no escritório do advogado privado. Ele precisa ter essa cautela, pelo menos nesse momento. Está faltando entrevistar o PGR, hein? Quem é que vai entrevistar o PGR? É que ele não vai dar essa entrevista, né? Ele deu uma entrevista uma vez para o Reinaldo Azevedo, mas eu não acredito que no turbilhão que estão as coisas ele vai fazer isso, mas ele também precisa se conscientizar do clima que está hoje no Brasil. Hoje nós estamos vivendo um clima de pega para capar, e quem tem responsabilidade tem que evitar esse pega para capar, para que amanhã a gente não faça todo esse esforço para tirar... quando eu falo em neonazismo, você sabe que eu escrevi um artigo esses dias aí, que eu fui fazer um estudo e eu estou lendo a terceira biografia do Adolf, tá? E nessa biografia, ele tinha, os discursos dele eram tripartidos. Na primeira parte, ele detectava os problemas do povo, se solidarizava, tinha comiseração, tal, consolo, pena, não é? Detectando a situação horrível que vivia o povo dele, por conta das reparações de guerra do Tratado de Versalhes, e depois, a segunda parte, ele apontava os inimigos, homossexuais, comunistas, judeus, negros, miscigenados, né? Então, aí, na última parte, ele propunha um retorno à grandeza. E eu digo que isso emula ipsis literis o discurso do Donald Trump. Né? O sistema autoritário, no século XX, no primeiro mundo, foi o nazifascismo mais impactante, né? O nazismo, o fascismo em geral, né? O fascismo é uma categoria que, nas últimas décadas, no pós-guerra, que se deixou de utilizar, né? Mas você lembra dos textos
de teoria política e jurídica pré-Segunda Guerra, sempre se usou o fascismo como categoria que era incluído o nazismo como fascismo italiano e o fascismo italiano propriamente dito. Então, esse fascismo, ele não, obviamente, nós não temos mais esse fascismo hoje em dia, nós temos rupturas, ou seja, coisas novas, novos modelos de autoritarismo, mas temos continuidade também, porque isso faz parte da história. A história tem sempre elementos de continuidade e de ruptura, coisa nova e continuidade do antigo, né? Então, você tem elementos do nazismo que estão, sim, presentes, né? Eu falei outro dia numa live, falei que o Donald Trump é o Hitler de um novo tipo. É um novo tipo de Hitler, quer dizer. Por que novo tipo? Porque você não tem mais estados de exceção por governos de exceção, né? Estados duais, ditaduras no sentido estrito, né? Você passa a ter, na contemporaneidade, estados de exceção por medidas de exceção no interior da democracia. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez, soltando um verdadeiro pacote de medidas de exceção, ou seja, medidas ditatoriais, para ser mais simples, um conjunto, um pacote dessas medidas, tudo de uma vez, o que inclusive torna mais difícil a análise e a reação, né? Porque é um pacote de... Você fica perdido. Tem uma coisa que trata de censura à ciência e outro que trata de invadir lá a Palestina. Quer dizer, são coisas totalmente diferentes uma da outra e tudo num pacote só. Então fica difícil. A gente está fazendo um esforço no meu grupo de estudo lá para estudar cada uma. Eu, pessoalmente, na realidade, estou fazendo esse esforço. A Natália, que é colega nossa lá no grupo de estudo, professora lá do Mackenzie, fez agora na internet. Ela fez um conjunto de posts no Instagram, se você quiser ver, tratando um pouquinho de cada uma dessas medidas, para começar a debater, né? Mas veja que a gente é difícil, até porque a gente tem que tocar a vida da gente, mas é difícil até a gente ter consciência de tudo que ele fez. Ele usou uma estratégia muito inteligente, né? Como estratégia, porque ele vai lá e solta todas as maldades de uma vez só. Então a gente se perde no debate, mas eu acho que a gente vai acabar se encontrando e vamos resistir, que é o nosso papel aí, né? Mas eu diria que hoje, nesse assunto nosso aqui no Brasil, o sistema de justiça está indo bem. Tem erros, a gente tem que debater os erros aqui, mas com todos os erros, o sistema de justiça brasileiro está indo bem na defesa da Constituição e da democracia. O que nós temos que garantir é que isso continue. E é importante dizer que é importante que a gente não transfira para o sistema de justiça um papel que é nosso, que é nós defendermos a democracia na ação política, aí já não pensando na questão jurídica. O direito é insuficiente para conseguir garantir a democracia. Isso todos os teóricos do direito que estudaram isso na ascensão do nazismo são unânimes em dizer, né? Por mais intensa que seja os mecanismos jurídicos de defesa da democracia, se a sociedade não enfrentar o fascismo, se nós não enfrentarmos o fascismo, não adianta, o direito não vai resistir, né? A institucionalidade não resiste. Então nós temos que levar para as ruas, levar aqui para a internet, fazer isso que o Eduardo faz, quer dizer, trazer o debate no dia a dia. A gente tem que agir, nós como sociedade civil temos que agir independentemente do sistema de justiça, né? Você está sem ouvido, viu? É que tem uma obra aqui perto. Aqui também tem uma obra aqui em casa, está um inferno. Um horror. Mas o negócio é o seguinte, para a gente estar se encaminhando, não sei como é que está teu horário, mas eu queria ver, eu queria ouvir você sobre esse comentário que está na tela. Não, é exagerado, me parece, com todo respeito pelo amigo que falou isso na tela, eu acho que é um pouco exagerado. Vamos aguardar, vamos ter um pouco de paciência. A denúncia não deveria ser o suficiente para que a desconfiança retornasse? É isso que eu não entendo, porque, então, isso com base numa imagem, numa foto, sem ter detalhes nenhum, né? Então, o indivíduo, ele forma uma condenação eterna para alguém que nenhum ato que nega aquela premissa que foi levantada contra o acusado é suficiente para redimi-lo. Você entende? É o meu medo do radicalismo, porque o radicalismo ele é irracional, ele é insensato. Nós temos que ter um pouco de contenção. Assim, eu entendo a situação do povo brasileiro, sabe? O Estado brasileiro só se apresenta para a maior parte da nossa população como fonte de obrigação, nunca como fonte de direito. Então é natural que a nossa sociedade tenha uma desconfiança de quem tem poder. É natural, eu diria, né? Mas é o nosso papel ir moderando isso.
né? Porque em certos momentos essa desconfiança, que é legítima e natural, ela é manipulada para poder fazer valer os interesses da extrema-direita, de uma parte significativa da nossa elite, né? Então nós temos o dever de não deixar manipular. Nesse momento, o sistema de justiça está agindo de uma forma com mais acertos do que erros, e tem conseguido dar um exemplo para o mundo de como se defende a democracia dentro das regras da própria democracia. Então, nesse momento, eles merecem apoio nesse tipo de conduta. Tem que se criticar em outros ambientes, por exemplo, o que o Supremo está fazendo com os direitos sociais, o que o Supremo está fazendo com os direitos trabalhistas. Aí é um outro ambiente, é outro debate, não é esse debate que nós estamos levando agora, né? Nesse debate que nós estamos levando agora, nós temos que apoiar o sistema de justiça, e não é o caso de ficar com uma desconfiança a priori, porque senão nós vamos... A única instituição que tem agido para, vamos dizer, reprimir o golpismo é o judiciário. Se a gente vai ficar contra o sistema de justiça, nós vamos estar apoiando o golpismo. Isso não é isso que a extrema-direita quer. Então nós temos que ter um pouco de cautela nisso aí, me parece. Na verdade, a gente tem que entender, eu acho que nós estamos num momento, no Brasil, em que a atenção do mundo está voltada para nós, Pedro, sinceramente. Eu acredito que o julgamento do Bolsonaro vai ser visto internacionalmente, vai ser acompanhado e noticiado, porque é algo impensável. É impensável que o Brasil barrasse a impunidade de alguém tão poderoso quanto é Jair Bolsonaro e os generais que estão para ir ver o sol nascer quadrado, num passado recente. Não é? Porque o que caracteriza o Brasil é como um país onde esses que estão indo para as barras da lei eram intocáveis. Até, isso é o que nós vivemos, eu, você, que somos mais ou menos da mesma geração, né? Para nós, eles eram intocáveis. Isso está mudando e nós estamos dando um banho nos Estados Unidos, seja como for as características, nada. Houve um crime, eu assisti o Donald Trump incitando a multidão, teve mortes no Capitólio, e esse homem está impune, é o presidente da República, e gente que ele está expulsando, algemada, acorrentada e humilhada, sai dizendo que ele está certo. Então, nós estamos vivendo a era da loucura, a era em que as paixões levam as pessoas a um nível de insensatez, de loucura, de irrazoabilidade, que eu acho que... Eu não me lembro, eu tenho 65. Não sei, que idade você tem, Pedro? Homem para homem não é... Eu 61, vou fazer 62 agora. Então tem que te respeitar, já respeito, né? Mas o fato é que você já viu uma situação igual? Eu não me lembro de uma situação igual na minha vida. Não, realmente nós estamos num momento, depois da Segunda Guerra Mundial, essas medidas do Trump é o mais agressivo que houve a civilização no âmbito do mundo ocidental, vamos dizer assim. Não houve nada assim. Por isso que eu falo, eu acho que não é irrazoável você usar como figura de linguagem e falar que ele é o novo Hitler, quer dizer. Óbvio que ele não é tão impactante quanto o Hitler, é tão estruturalmente agressivo quanto ele, não estou dizendo isso, mas é a nova forma de autoritarismo que nós temos. Você conhece a lei de Goodwin, né? Você que é advogado, a lei de Goodwin? Sim. Você viu o que o Goodwin disse a respeito do Trump e do Bolsonaro? Não vi. Que a lei dele não vale para esses dois. Vamos explicar para eles o que é a lei de Goodwin? Então, veja, eu acho que mais do que... Só explicando, Pedro, a lei de Goodwin é o seguinte, quando o cara está perdendo uma discussão, ele chama o outro de nazista. O Goodwin, que é um advogado que criou essa lei, a redução ao nazismo. Não vale nem para o Bolsonaro, nem para o Trump. E mais do que isso, né? Também a gente não pode deixar de enxergar. Óbvio que não há mais nazismo e fascismo no mundo, isso não existe, assim como algo. Graças a Deus. Mas você tem novas formas de totalitarismo, de autoritarismo, tão negativas quanto, que podem levar à morte de pessoas, que está levando à morte de pessoas em vários países do mundo que foram atingidos mais intensamente por esse tipo de medida, né? Então é nosso papel acusar. E existem sempre elementos de continuidade histórica. A história não é só disruptiva, ela não é só o novo.
Senão você não poderia ter conceitos, por exemplo, como o capitalismo, que existe há 5 séculos, 6 séculos. Né? Porque existem elementos de continuidade na história. Então, existem elementos nesses novos autoritários, nessa nova extrema-direita, que é continuidade, sim, do fascismo do século XX. Né? Não é irrazoável quem chama essa gente de fascista, com toda a carga moral negativa que tem, porque, na realidade, eles são a representação dessa visão de mundo autoritária, desumana, desumanizadora, né? Bárbara, né? Que nós temos. O Trump é o maior representante disso hoje no mundo, né? O mais importante, pelo menos. Então, nós estamos num momento em que há uma guerra aberta contra a civilização. A questão não é ser esquerda e direita, nesse momento. Não é nem ser democrático ou democrático, não é nem só a defesa da democracia, é a defesa da civilização, né? Essa gente, não, mas nós temos uma tradição judaico-cristã. Primeiro que a tradição do Ocidente é pré-judaico-cristã. Ela vem pelo menos desde Cristênis, no período axial, 5 séculos antes de Cristo. Segundo, que a tradição judaico-cristã é a tradição dos direitos. Todos somos filhos do mesmo pai, dizia Paulo de Tarso, São Paulo. Né? Ou seja, todos somos dotados de uma certa igualdade pelo fato de ser humanos, que leva a reconhecer direitos em razão, inclusive os primeiros defensores dos direitos diziam, os titulares do direito têm direito natural porque são filhos de Deus. Reconhecer direito às pessoas é reconhecer a sua filiação divina. Essa é a tradição cristã que tem que ser observada, a tradição dos direitos. Essa é a tradição ocidental, essa é a tradição da civilidade, não a tradição da teocracia, da violência, da imposição violenta da sua religião para os outros. Isso é algo a ser negado na história humana, porque contraria os ensinamentos, inclusive de Jesus de Nazaré, etc. Então, nós estamos enfrentando uma guerra aberta pelo governo do maior Estado do mundo, uma guerra aberta à civilização, é isso que nós estamos enfrentando, e essa é a prioridade nossa, resistir, a civilização tem que resistir, a liberdade e a igualdade tem que resistir, o humanismo, a visão humanista de mundo tem que resistir, e isso no Brasil é importante, porque hoje resistir significa punir quem participou dessa organização criminosa que tentou liquidar com a democracia e com os direitos de todos nós e de cada um de nós. Esse ataque aos direitos, esse ataque à humanidade que foi feita no Brasil se chamou golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado foi um ataque à humanidade. Né? E é importante punir porque às vezes é humano punir. No pós-guerra, os nazistas foram punidos, os comandantes do nazismo, pelo Tribunal de Nuremberg. Era importante punir para deixar essa mensagem para a história. Nós não aceitamos esse tipo de barbárie. É importante punir os golpistas para deixar esse tipo de história para a sociedade brasileira. Nós recusamos, como sociedade, esse tipo de violência contra os direitos à democracia. Eu assino embaixo, Pedro, assino embaixo, não poderia assinar mais enfaticamente embaixo. Para concluir só, eu gostaria que você me respondesse, me desse a sua opinião sobre o seguinte. Eu acho que o Brasil nunca foi tão religioso quanto é hoje. Estamos cada vez mais religiosos, estamos ficando carolas, moralistas ao extremo. E eu constato, e você é um teórico, é um acadêmico, é alguém que estudou o suficiente para me dar uma boa resposta. Por que é que a religião, em vez de melhorar as pessoas, tem piorado? Veja, nós passamos no nazismo e no fascismo um momento de patologia, de doença na razão. A ciência era usada, a eugenia, como discurso para justificar a prática de profundas iniquidades, né, de genocídio de gente, etc. Né? Hoje nós passamos um momento em que o fascismo é a doença da religião. A religião, que deveria ser algo que deveria fazer olhar o outro, está fazendo dizimar o outro. Está sendo usado como instrumento de ataque ao outro, de enxergar o outro como inimigo, né? E não como um irmão, né? Não como filho do mesmo pai, como falava Paulo de Tarso. Né? Nós precisamos aí, nesse momento, resgatar os ensinamentos de Jesus de Nazaré e de Paulo de Tarso. Né? Somos todos integrantes da mesma família humana, devemos olhar o outro com amor, com condescendência, com tolerância, e não com ódio, e não com inimizade, né? Eu acho que é isso, mas hoje o que está sendo feito não é propriamente uma religião no sentido estrito, é uma proposta teocrática.
É usar o argumento religioso para que uma burocracia assuma o poder do Estado e imponha pela violência, né, um determinado modo de vida a todos, mesmo a quem não concorde com esse modo de vida. Né? E com isso liquida os direitos, a democracia, a civilidade, e vai liquidar com a sociedade ocidental como nós a conhecemos, né? As democracias como nós a conhecemos. Né? Então nós temos que resistir a essa teocracia fascista que está querendo tomar conta do mundo e que tem em Trump o seu Hitler, o seu Führer, o seu líder. Pois é, Pedro, você veja aqui nós temos algo muito importante que foi dito pela Francisca Neuma Silva, que é o seguinte: só tem um jeito de Gonê provar suas intenções, entregando a denúncia à justiça judicial, que, por sinal, ele tem se demorado muito para fazer isso. Bom, o fato, você, para concluir mesmo agora, você acredita que essa denúncia vai ser entregue logo? Eu acho que ela vai ser entregue contra quem tem que ser entregue. Precisa ter rigor nessas coisas. O procurador-geral tem que agir por razões de justiça, não de disputa de poder, nem para atender a nossa vontade como população. Ele tem que atender a vontade da condição. Então ele tem que verificar um por um dos indiciados e denunciar aqueles que precisam ser denunciados. Com o nível de prova que está naquele inquérito, ele não tem como não denunciar pelo menos os principais ali. Agora, obviamente, se tem alguém ali que não se tem prova contra a pessoa, se tem alguém ali que tem dúvida, você tem que mandar ou esclarecer a dúvida, nova diligência, ou não oferecer a denúncia já de plano. Mas ali os principais têm prova mais do que suficiente para denunciar, a meu ver. Ele deve fazer essa denúncia no tempo certo. Né? Eu vou perguntar, mas não me embata. O tempo certo não é nem o tempo muito rápido, nem o muito longo. Né? É o tempo da justiça, é o tempo suficiente para ele poder recolher todas aquelas provas. É uma infinidade de papel, vocês não têm ideia. Só o relatório é mais de 800 páginas. Né? Ele tem que fazer denúncias, na minha opinião, fatiadas, para poder ter... Porque se fizer uma denúncia só, como tem muita gente no nosso campo propondo, esse processo não acaba, porque são 37 réus. Imaginem vocês que cada um tem direito, no mínimo, a 8 testemunhas de defesa. Se fosse 37, tem pelo menos 300 pessoas para ouvir. Então tem que ser o quê? Fatiado em núcleos, porque essa organização criminosa era estruturada em núcleos, né? Então, a meu ver, ele deveria fazer isso, mas ele é que está estudando lá, ele sabe melhor do que ninguém do que fazer, oferecer essas denúncias. Eu acho que é isso, no tempo certo e bem feitas tecnicamente, porque se for mal feita, vai acabar gerando nulidades que vai levar inocentes, culpados a serem soltos, e, aliás, corretamente soltos, porque objeto de processo nulo. Então, a minha preocupação maior é que seja bem feito. Gente qualificada no Ministério Público tem de monte, eles são muito bem selecionados, são concursos públicos rigorosos, é gente muito bem preparada juridicamente, parte dos melhores quadros jurídicos que nós temos no Brasil, então condição de oferecer boa denúncia tem, a gente tem que ter um pouco de paciência para dar o tempo ao tempo. Né? Acabou de chegar na Procuradoria da República, isso um mês por direito não é nada, né? Nós temos que ir com calma, essas denúncias têm que ser oferecidas, é mais importante exigir que elas sejam, sem exagerar no tempo, é óbvio, mas que sejam feitas bem feitas, tecnicamente, que sejam feitas com rigor. Né? A gente não deve olhar para ações penais como sendo contra o nosso inimigo ou contra... Não é assim, imagina. E as pessoas têm isso, elas olham... É contra o Bolsonaro, tem que voar, tem que prender primeiro e julgar depois. É contra o Lula, tem que prender primeiro e julgar depois. Não pode ser assim. Coloque-se, faça-se a pergunta: se eu for julgado, for acusado, como é que eu gostaria de ser julgado? É isso. Tá bom. É isso. Muito obrigado, viu, Eduardo? Eu agradeço a todos pela atenção aí. Pedro Serrano. Foi um prazer imenso, Eduardo. Muito obrigado. Grande abraço, Pedro. Até logo, né? Tchau, tchau. Pois é, eu tive o prazer aqui de beber da sabedoria do Pedro Serrano. Eu acho que ficou tudo muito claro. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, a gente precisa tentar ser mais sereno, mais analítico, obter informações e não tomar decisões e formar conclusões em cima do joelho, com base numa foto.
todos têm direito de defesa, você vai querer para você direito de defesa, para os seus amigos, então nós temos que conceder para poder receber. Por que é que o Lula pede direito de defesa para o Bolsonaro? Minha amiga, meu amigo, por quê? Ele faz isso por uma única e simples razão. Porque ele sabe que a injustiça que se faz a um, como dizia o Barão de Montesquieu, é a ameaça que se faz a todos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.